Entropia. Há uma teoria que afirma: toda iniciativa de pôr ordem às coisas, o simples ato de impor um pouco de ordem à desordem que toda manhã impera no quarto, provoca uma nova desordem, apenas momentaneamente, imperceptível, sob os lençóis estendidos, sob os travesseiros lado a lado dispostos, sob os papéis recolhidos e empilhados, sob os móveis livres da poeira, sob a ausência dos copos de água vazios e borra de café no fundo das xícaras, sob as roupas recolhidas, dobradas ou postas para lavar. Sob tudo isso segue a desestabilização da ordem. Talvez num canto, da sua perspectiva, mais remoto do planeta, ele seja a mínima, a nano-ínfima gota que falta para o terremoto que arrasa o Nepal, para o tsunami que arrasa a costa da Indonésia, para o desaparecimento do avião sobre o Oceano Índico, para o avanço irresistível da mais avançada e mais tenebrosa fase do capital, para o sequestro da criança, para o estupro da menina pelos colegas de escola, para a eleição do mais abjeto Congresso Nacional, e mesmo para os seus próprios pensamentos, sujos e inconfessáveis. Talvez se pague um preço surreal por esse quarto arrumado, em que você se senta esperando escrever. Quem sabe algo que você possa, da sua perspectiva, chamar de poema. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui então com o livro da Simone Brantz, Quase Todas as Noites. E o poema que eu acabei de ler chama-se Entropia. Tá? Nesse nosso, acho que é o quarto vídeo, achei melhor começar com poema. E vamos ver se a gente pode ler mais poemas e eu falar um pouco menos. Tá? Mas gostei do livro. Tá? Gostei da primeira parte, praticamente até o final. Teve uma parte de poemas de prosa, mas eu acho que é mais eu que não costumo ler ou estudar poemas em prosa. Então são poemas que são de difícil conexão comigo. Então foi uma parte aí para mim não tão de sucesso por parte do livro, mas isso em contato comigo. O resto do livro é bem filosófico, sim. Trata da morte bastante, da memória. E daí tem uma outra parte que é mais relação sexual ou relação mais corporal entre dois indivíduos. Então eu vou ler um pouquinho dos poemas para você. Esse daqui eu gostei bastante, Entropia. Vocês podem ver que tem uma relação aqui não, de física, de filosofia, da questão do efeito borboleta, também que vai ser muito comum aqui na poesia, nos poemas da Simone, a questão de várias camadas não se juntando, mais abstratas, mais cotidianas, elas se juntam aí, ela consegue formar estruturas de poemas muito bem desenvolvidos, não? E que se dialogam, não? Essas partes, não, da nossa existência, né? E entropia é particularmente interessante, né? Até pelo nome, não, entropia, né? Que tem a ver com aquela que eu busquei no dicionário, né? O que realmente significava, não? Porque a gente tem uma ideia, mas a gente nunca sabe exatamente, né? Eu até marquei aqui. Então, ler poesia sempre um dicionário ajuda
tá? Então, entropia significa... Cadê? Eu marquei só para perder aqui a entropia. Medida que expressa o grau de desordem de um sistema termodinâmico em função da temperatura. Então, em linguagem poética, não, quando eu li isso, eu já imaginei, não, tipo o sistema, né? Então essa medida, não, que mede, né, a desordem causada pela temperatura no sistema. Então a gente tem aqui na poesia, né, os sistemas que a gente fala sempre, não, de linguagem, né, de estrutura, de forma, né, do poema. E a temperatura, o que seria? A temperatura aqui no caso da Simone, eu acho que seria os sentimentos, não, as sensações, porque ela, ao menos nesse livro, né, o único livro dela que eu li até hoje, ela mostra isso, não, que ela quer controlar os sentimentos, não, ela não quer, claro, escravizá-los, não eliminá-los, mas quer ter controle sobre eles, não, sobre as emoções. Tem um poema aqui bem particular que trata disso, que eu vou ler para vocês, com a relação da boca e o coração, duas imagens interessantes, mas é nessa linha que vai os poemas e são realmente muito bons, sabe? Ganhou, né, o Jabuti, acho, né? Mas é isso, deixa eu ler então agora um poema que já vai na direção da reflexão que ela faz muito com a morte, e tanto a morte como de modo filosófico, não, a morte, e como o morto, né, a morte simbolizada pelo morto, não, através da memória, através dos relacionamentos, não, que ela teve já, os sofrimentos, não, que ela teve por causa da morte, né. Então eu vou ler para vocês aqui dois poemas, tá? Que tratam especificamente isso da morte. Esse poema em si não tem nome, então alguns poemas dela têm título e outros não têm título. Tá? E aqui também essa característica, né? Não sei como vocês gostam de ler, mas eu, principalmente quando é livro, gosto de rabiscar. Gosto de pôr aí minha assinatura, gosto aí de realmente conversar com eles de maneira visual, né? Com os poemas. Mas então eu vou ler para vocês esse. Meus mortos não estão encarapitados no alto das árvores. Não são eles que balançam os galhos quando eu passo nos dias de calmaria. Não estão debaixo da terra, nem voam pálidos sobre minha cabeça, debaixo do céu azul. Aparecem nos sonhos e desaparecem. Quando são 5 ou 6 da manhã, meus mortos são covardes. Não têm coragem de viver. Então aqui rapidinho, né? Dá para ver que a visão dela sobre a morte ou sobre os mortos é uma visão não supersticiosa, né? Que ela passa várias imagens que ela diz que não são causadas pelos mortos, não, em si, porque os mortos dela têm medo de viver, quer dizer, já se foram realmente, não estão aqui, não, a não ser na figura dela, né? Por isso que nessa sessão, na verdade, chama-se Meus Mortos, né? Então você tem o nome do livro, Quase Todas as Noites, e daí a primeira sessão do livro é Meus Mortos, né? Então, meus mortos é exatamente isso, não são os meus mortos, são da minha memória, dos meus sentidos, da minha experiência, da minha vivência, né? Cada pessoa tem os seus mortos através disso, né? Através dos seus sonhos, das suas experiências, né? E então o próximo, isso também mostra a racionalidade dela, não, com a questão dos sentimentos. Então esse outro que trata mais com relação à morte em si, né? Também não tem nome, não tem título. Quem sabe a morte, no fim das contas, seja uma coisa muito,
natural. Quem sabe rejeitá-la, seja algo, quem sabe, bastante estúpido. Algo assim como, quem sabe, fechar o livro predileto uma página antes do final. Então aqui muito criativo, interessante esse final, fazendo ligação com o livro, né? Com a página, não? Aquela imagem, né, que a gente tem da vida como um livro, né, aberto. E então aqui é a reflexão que ela faz com a morte em si, né? O que pode ter o significado da morte. Que é bem filosófico, né? A gente pode falar aqui sobre a morte várias horas, né? Porque a morte também lida com essa coisa do significado, né? Com relação à palavra, né? A morte em si, a morte, não o morto, né? O morto é outra coisa. O morto é uma presença, né? Uma presença da memória, quando a gente falou, né? Uma presença, não? Que está física, né? De certa maneira, não? Porque acontece através do nosso físico. Mas a morte em si é aquele algo que realmente ninguém sabe se existe ou não, né? Mas seria na imagem, né? Talvez a palavra seria o fim do significado, né? Então seria essa aonde o significado termina, né? Apesar que se a gente começar a pensar, né? Quiser refletir aqui muito, a gente pode chegar à conclusão de que realmente o que dá significado, o que cria todos esses instrumentos, não, que a gente cria através da arte, né, seja a linguagem, seja a poesia, né, através da linguagem, a pintura, ou o que seja, né, a música, né, todo tipo, né, de expressão artística, né, talvez elas foram criadas, existem, exatamente porque a gente tem consciência da morte e porque a morte está aí, né. Então, ao mesmo tempo que a morte pode ter um símbolo de fim, de significado, né, ela também, refletindo, pode ser o começo, na verdade. Ela é a criadora, não? Né? Das formas artísticas, se a gente quiser ver dessa forma. Mas é interessante toda essa reflexão que ela faz sobre a morte nos poemas. E a ironia, né? Também é cheia de ironia. A Simone, o que eu gosto bastante, e algo que a gente não encontra, ou eu não encontrei, nos livros que a gente falou aqui um pouquinho antes, né? Conversou, que foi o do Alberto Bresciani, né? Os Fundamentos, e também o da Patrícia Pinheiro, né? O Quadripartida. Os dois são poemas assim mais densos, né? Mais duros nesse sentido, não? Que são mais sem uma ironia, sem a vontade talvez de fazer você rir ou gargalhar, é cheio de sofrimento, não, cheio de dor, e eles querem realmente cutucar essa dor, mostrar essa dor. Aqui não, aqui a dor ela é tomada de forma mais irônica, não? O que também não significa, não sempre que eu falo assim, de modo mais generalizado. Não? É claro que você pode encontrar um outro poema no Alberto e também na Patrícia, onde você vai encontrar uma pitada de ironia, mas no geral, não. Né? E aqui na Simone, não. Na Simone, para lidar com a morte, a gente tem que ser bem irônico. Né? Ainda mais se quiser filosofar sobre isso e escrever poesias e etc. Então, eu vou ler para vocês então mais um poema sobre a morte, antes da gente passar para outra parte do livro. Então, esse poema também reflete bem sobre a morte. Ele tem título C. Outra coisa também, falando um pouquinho do poema e dos poemas, assim como os da Lucy Collin, que a gente viu aqui, eles não têm pontuação, não? A pontuação é bem mínima, né? Então ela vai fazendo os cortes e acho que os poemas em prosa sim tem pontuação, mas os poemas aqui em estrutura mais diverso, mais ao longo da página, eles não costumam ter pontuação, não. É como o da Lucy Collin. Diferente do Alberto,
e da Patrícia Pinheiro, que tinham muita pontuação também. Então, na pontuação também a gente vê isso, não? Eles tinham essa necessidade de travar a linguagem, né? Porque a dor também é algo que talvez você só pode suportar se você estiver ali sempre controlando ela com a pontuação, com uma reflexão, sem deixar ela tomar conta de você totalmente. Diferente aqui dessas reflexões mais irônicas, mais livres, né? Levando a vida de uma maneira menos séria, talvez. O que não quer dizer que não está tomando a vida em sério, né? Mas é isso aí, vamos ler aqui o poema. Se a morte é coisa certa, se a morte é a coisa mais certa entre todas as coisas certas, nem a vida sendo tão certa como é ela, nada garantindo que alguém nasça, mas se nascido, a morte é certa. Se a morte é coisa certa, então no alto da escada me invade a certeza de que já estou morta. A vida num átimo sendo, só um passado, existindo e insistindo, em tempo real. Desculpa. Então vocês podem ver aqui, né? A gente pode ver mais essa reflexão sobre a morte e que nos leva, não, esse sentimento, não, de que a gente já está morrendo, não? Ao menos morrendo com certeza, não, mas talvez a gente já esteja até morto, não? Ainda mais com essa ideia, não, de que a gente comentou talvez um pouquinho de inteligência artificial que está chegando, né? Tudo isso vai mudar a nossa sensibilidade, a nossa reflexão sobre estar no mundo, não? E sobre estar vivo ou não. O que é estar vivo, né? E os poemas, não, os poetas com certeza vão começar a falar muito disso, não? Como aqui também fala, não? A Simone, né? Mas vamos aqui já para outra parte que se chama A Moça Sonha. Então esse A Moça Sonha já tem esse lado mais corporal, mais sexual também, mais sensual, né? E eu vou ler um poema que eu achei muito bom, não, incrível, Pote, chama-se o poema. E ele tem uma estrutura interessante, né? Como vocês podem ver, ele começa de maneira mais quebrada, né? E termina de maneira mais fluida, né? Que ajuda na leitura e na sensação que ele tenta nos passar e nos passa. Pote. Você acha que o sexo é isso? 3 ou 4 posições e executá-las? Você quer muito, muito mesmo, que eu goze? Então vamos por partes. Não se vai com tanta sede ao pote. Primeiro, fabricar a sede. Segundo, fabricar o pote. Terceiro, deixar que a água jorre. Então aqui a imaginação nossa pode fluir, né, nesse poema, cada um deixa ela fluir da maneira que sinta-se mais à vontade, né? E essa sessão é uma sessão curta, eu acho que tem 5 ou 6 poemas, talvez, mas poemas interessantes, sim, que lidam com essa sensibilidade, essa sensualidade, né? Depois a gente tem uma parte que é Corpo Estranho, né? Então nessa sessão do Corpo Estranho tem esses poemas mais estranhos, né? Ao menos para mim, não, com a questão da prosa, né? Como vocês podem ver aqui, não? Que realmente não me chegam a tocar, né? Tanto, né? Mas como eu disse, deve ser minha falta, né?
minha realmente não sensibilidade para e falta de leitura também, não, dos conhecimentos em prosa. Mas essa parte eu queria ler para vocês aqui, então esse poema que trata dessa questão que eu falei dos sentimentos, não, de controlá-los, né, e ao mesmo tempo usá-los, claro, porque não se pode escrever poesia sem sentimentos, não. Mas o poema também não tem nome, é curtinho e vai mais ou menos assim. Ela me disse, meu coração quer sair pela boca. Eu segurava minha boca para que não saísse pelo coração. Então acho que aqui a imagem fica clara, né? Da poeta segurando a boca para não sair pelo coração. Então ela deixa o coração sair pela boca, mas ela filtra, não? Ela filtra os sentimentos do coração, passa por uma filtragem de reflexão filosófica, né? De linguagem, né? De contração e expressão. E a partir daí ela cria os poemas, não? Então acho que agora, terminando, na verdade, na última parte, que chama-se No Caminho de Swan, eu busquei o que significa Swan e na verdade não consegui encontrar. Eu sei que em latim parece que significa ele, talvez, e não sei quais outros significados, talvez uma comida também parece que significa, ou não sei se o que seria realmente. Talvez a Simone poderia nos dizer, poderia explicar, se caso ela chegar a ver esse vídeo, né? Mas tem um poema aqui também, um poema final, né? Que eu acho interessante, que é tipo, chama-se Tratado de Argumentação. E é a poeta, né? É a poeta nos dando aqui no final, então, do livro dela, um pouco sobre o que o livro se trata, né? O que ela tentou transmitir através dos poemas, não? Também dando assim essa dica talvez no final e dizendo, ó, volta lá e me leia outra vez, né? Que agora você tem mais bagagem, né? Você me conhece um pouquinho mais, melhor do que eu estou tentando falar. E acho que isso é importante, né? Ler os poemas. A maioria dos poetas ou dos poemas vão ser lidos somente uma vez, não? Então, aqueles que têm a oportunidade de ler mais de uma vez, eu acho que saem ganhando, né? Ganhando. Hoje em dia é difícil, né? Pedir ou querer memorizar poemas, não? Mas ler mais de uma vez, eu acho que se você gosta, eu acho que vale a pena, né? Então, eu vou ler para vocês Tratado de Argumentação. De rumor, outro poeta pensa com razão. Mas para mim o poema é uma questão de humor. Porque quando de dentro de uma pedra o poema acena imperfeito, ou de dentro do espaço exíguo da sola, de um sapato onde também pode estar, meio sem jeito, ou de dentro das rodas, dos carros que rolam sobre aquela pedra, dentro dos quais viajam passageiros que não pensam em coisas tais, em coisas que tais, quintais, eis o rumor, mas em outras mais próprias, aquela hora, de onde também o poema de qualquer modo sai. O poema toma o lugar do mundo, onde o mundo é seu único argumento, mais claro e evidente. Muito bonito e excelente poema, né? Uma excelente poesia. Tem esse que tais aqui, né? Em coisas que tais, que é tão interessante, né? Acho que é posteriormente para dar essa confusão que até eu tive ao ler, né? E, e esse humor, né? Esse humor através não de detalhes assim como esse que, não,
como parentes, não, que aqui entram quintais, né, que costais, né, e, então detalhes assim que, né, e o final aqui, né, onde o mundo é seu único argumento, né, nesse caso o mundo aqui fui eu, né, para vocês, esse meu mundo aqui dialogando com a excelente poesia, não, da Simone Brantz, né, e e é isso aí, né? Espero que vocês tenham curtido, tá? Eu adorei, né? O Quase Todas as Noites, né? Da Simone Brantz, né? Que é quase todas as noites aqui, pode ser quase todas as mortes, quase todos os sonhos, quase todas as sensações, as visões, as reflexões, sim, quase todos os poemas, tá? Quase todas as leituras também, como não, né? E eu decidi até mudar o nome aqui do nosso canal já, de Leitores em Busca de Leituras, para Leituras em Busca de Leitores. Tá? Exatamente por essa imagem que eu gosto, na verdade, que a gente tem com o livro, né? Que é esse algo humilde, né? É, né? Que está aí, né? E não vai fazer nada, né? Não vai te atacar, não vai pedir para você ler, não vai pedir para você abri-lo. Você vai ter que tomar atitude e chegar e tocá-lo e abri-lo e se entregar a ele e fazer dele parte do seu mundo e o seu mundo vai se tornar o que ele é, né? Através do seu olhar, da sua visão. Então, sim, leiam poesia, né? Façam do seu mundo o mundo dos poemas, né? E, e é isso aí, até a próxima. Na próxima, a gente vai ler o outro livro do Alberto, que eu tô lendo. E, e é isso, leiam poesia, tá? Obrigado. Se gostaram, né? Aí nos sigam, curtam aí, compartilhem. E vivam uma existência fantástica, né? Se cuidem e, mais uma vez, leiam poesia. Tchau, tchau.